Olá, tudo bem? Meu nome é Isaías. Vamos falar um pouquinho sobre música? Necessariamente sobre um educador, um compositor, um estudioso, um pesquisador, chamado Keith Swanwick. Mais especificamente sobre a técnica que ele desenvolveu, a técnica CLASP, certo? O modelo que ele desenvolveu, desculpa. Vamos lá. Quando a gente pensa em um pesquisador, quando a gente pensa em um modelo de desenvolvimento, a gente pensa em quê? A gente pensa em ele estudou a mente. Não, calma, preste atenção. Ele é um pesquisador, um compositor, um professor. Keith Swanwick. Vamos lá, vamos ler um pouquinho? Pesquisador e educador musical de nacionalidade britânica, que, inspirado indiretamente pela obra de Piaget, propôs a teoria sobre o desenvolvimento musical de crianças e adolescentes e investigou diferentes maneiras de ensinar e aprender música. Hoje em dia, isso tem que ser mais recorrente no nosso meio. Porque o que acontece? Quando nós, professores, futuros professores de músicas, deparamos com teoria, com ensinos, letras, essas coisas, a gente fica assim, como vamos passar isso para os nossos alunos? Como é que vamos pensar para eles pensarem junto com a gente? Aí a gente fica parando assim, então, o que é que o Swanwick fez? Criou o modelo CLASP. CLASP é uma sigla, lógico, e cada letra da sigla, olha para isso, da sílaba, ele deu um significado. Vamos lá? Primeira letra é a C, que significa composição, criação musical, que engloba todo tipo de fazer musical criativo, como a improvisação e as atividades de arranjo. Aí eu te pergunto, com a composição e a criação musical, será que já dá para iniciar uma aula? Dá sim. Como? Simples. Eu pego o aluno, eu pego os alunos, eu pego as classes, eu pego a classe e falo: vamos lá, gente, o que é que vocês têm de apreciação musical? A gente vai chegar lá, hein? O que é que a gente tem sobre escrita musical, notação musical? A gente já chega lá. Vamos lá? Vamos para a segunda letra? A letra L, que significa literatura e estudos, certo? Ou seja, estudos acadêmicos, a parte da teoria musical, tal como notação musical, o estudo da história da música e harmonia. Muita gente, assim, não professores, acha o seguinte: já conversei com várias pessoas antes mesmo de fazer esse vídeo, e as pessoas pensam assim: para que eu vou estudar teoria musical sendo que é só para tocar um pouquinho? Para que eu vou estudar história da música sendo que eu não quero nem saber da vida de quem disse? Eu não quero saber. Foi essa a resposta. Mas aí, você como professor, o que é que você pensa? O que é que você... Sua mente começa a ficar rodando que nem o mundo assim, ó. Mas a única diferença é que você fica procurando resposta e o mundo ele tem o afazeres dele. E aí? Qual seria a sua resposta para uma pessoa que fala isso? A nossa resposta, pelo menos no meu haver, seria o seguinte: olha só, você não gosta de tal banda, de tal cantor? Aquele cantor usa aquilo, aquele cantor usa isso. Lógico de que de primeira eu não vou pegar a música do cantor favorito da pessoa e vou falar: não, ele usa isso aqui, ele usa essa escala. Não. Apenas para conscientizar, certo? Primeiro momento é conscientização. Depois, vamos organizar as ideias, certo? Para que haja um conjunto perfeito. Vamos lá para outro?
Já falamos da C, já falamos da L. Vamos para apreciação, que é a atividade de escuta musical. Gente, isso é muito importante. Isaías, mas eu já escuto música o dia inteiro, ainda vou... Não, entenda. Escutar música é uma coisa, apreciar é outra coisa. Quando eu escuto, normalmente eu estou escutando para, vamos botar no ditado popular, esquecer os problemas, não querer escutar a conversa, a bronca, a conversa dos outros, não querer gravar a letra daquela música. E você pensa, se eu quero gravar a letra dessa música, não é uma apreciação? Você fala assim, é uma apreciação. Então a apreciação é simplesmente você, não estou dizendo para você parar, mas vamos botar um exemplo bem bruto, para entender aquela música. Eu coloco o meu aluno que às vezes tem uma referência musical muito diferente do que eu estou querendo propor para ele. Então como é que eu vou pegar uma música que ele já sabe para uma música que eu quero que ele tenha essa vivência que ele nunca vivenciou? Como é que eu vou unir isso com isso? Como é que eu vou fazer isso? Certo? Esse o desafio da gente. É trazer hoje para o mundo musical, para o mundo escolar, algo que seja novo e que não seja entediante. Porque assim, vamos fazer um teste. Eu pego uma sala de aula com, vamos botar 10 alunos. Não, vamos botar exemplo bruto, 30 alunos. 30 alunos. Dos 30, 10 escuta, vamos botar música clássica, 10 escuta música clássica, já é uma coisa muito rara. E 20 escuta gêneros variados. Se no meu primeiro dia de aula eu colocar uma música clássica, qual seria o resultado que vocês imaginam? Esse mesmo que você está pensando. Tédio, vontade de dormir, professor, isso é muito chato, professor, eu escuto isso aí para relaxar. Entendeu? Então, o que seria uma atividade de apreciação musical? Aí entra outra coisa. Como seria as atividades feitas, as composições feitas em sala, os arranjos feitos em sala, a liberdade musical que o professor deu em sala, o estudo da história, a harmonia, para eu chegar no meu nível de apreciação? Como seria? Vamos botar para mim? O que é que eu faria? O que é que eu, como um futuro professor, ou como um professor, começava com história da música, ia dar umas passeadas, passava em teoria musical para dar uma pincelada de gosto, certo? Porque muita gente acha que teoria musical não precisa. Calma, gente, calma, certo? Muita gente acha que teoria musical é difícil, mas se torna difícil se você quer começar pelo topo e não pela base. Correto? Pronto. Depois disso, vamos dizer que todos esses alunos têm um instrumento, uma flauta doce, um violão, né? E que tal dia vai ter uma aula, gente, pode cada um trazer seu instrumento. Vamos fazer uma aula assim, geral assim? Vamos começar de escala. Teoria musical. Nessa aula eu pergunto, me digam o que é uma escala. Vamos lá? Vamos, gente, vamos, interatividade. Professor, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Muito bem, é uma escala. Mas eu quero saber a ordem histórica. Já entrei em história da música. Eu quero saber as tríades maiores. E aí? Não é teoria musical? Não é harmonia? Não é reharmonização? Então tá aí a atividade e a apreciação musical. Certo? Vamos para a letra S? Skill Acquisition. Habilidade, aquisição de habilidades, ou seja, a técnica. Depois que eu já falei do C, que é a composição e criação musical, do L, que é a literatura e estudo, estudos acadêmicos, certo? O A, que é a atividade de apreciação, certo? Todo um S, que é a aquisição de habilidades.
Quando você, professor, colocamos na mente do nosso colega, do nosso aluno, não na mente, mas que distribuímos nosso conhecimento, nosso entusiasmo, você traz para ele algo assim, nunca tentei, mas depois de tanto estudo, eu não poder tocar um pouquinho, eu quero habilidade. Fui na aula do professor hoje, o professor, rapaz, o dedilhado do professor no piano, no teclado, na flauta, naquele instrumento incrível. Como é que eu faço para chegar nesse lugar? E tá aí a pergunta que nós professores vamos receber muito. Porque assim, você tem um instrumento de formação, naquele instrumento que você é apaixonado, aquele instrumento que você pega todo dia, aquele instrumento que você estuda. Você tem um bom dedilhado, certo? Você tem um bom desenvolvimento dele. E aí? O aluno vai chegar para você e falar, professor, como é que eu chego nesse nível? Você fica até meio, o que é que eu respondo? O que é que eu falo? Não é assim que a gente fica? A gente fica, não, é só estudar, né? A gente fica meio até sem jeito. Mas para pensar. Somos agora professores. A gente já está, a gente passamos do primeiro pilar, do segundo, do terceiro, do quarto. O último é o quê? Não é o P? Espera aí que eu já volto com S, tá? A performance e a execução musical. Quando a gente domina um instrumento, quando a gente estuda um instrumento, quando a gente já passou a conhecer muita coisa do nosso instrumento, a gente já teve a composição e a criação, a literatura, os estudos acadêmicos, a apreciação, a aquisição de habilidade e, por último, a performance, a execução da música. Muita gente para e pensa, não, mas execução, só executar. Não, cada um tem seu jeito. Às vezes uma pessoa pode pegar uma música que é super rápida e colocar ela lenta, é a performance dela. Eu criei a minha performance. Eu me inspiro muito em tal músico. Eu me inspiro, mas eu não toco igual a ele. Eu tenho minha performance. Eu criei a minha. Certo? Isso, quando a gente leva para a sala de aula, se torna uma liberdade musical. Até que ponto você deixa seu aluno ir? Já falamos sobre o significado das palavras, das letras? Vamos indo? Swanwick afirma que a composição, a apreciação e a performance são os fazeres fundamentais da música, que acabamos de discutir. Destacando que a composição é o seu processo essencial, já que por meio dele qualquer obra musical é gerada. Às vezes a gente pensa assim, não, essa música foi criada por fulano, os compositores, tá, gente? Fulano, por Beltrano, por Cicrano. Será que seus alunos não são capazes de criar uma música? Depois de tanto conteúdo que você já deu para eles? Depois de tanta história, depois de tanta teoria, depois de tanta prática, depois que os 5 pilares que você já construiu, eles não são capazes? São. Aqui, Swanwick já afirma a composição e a apreciação e a performance são fundamentais da música. Destacando mais para o quê? Para a composição, que é um processo essencial, já que por meio dele qualquer obra é gerada. Ok? Vamos lá. A sigla CLESP, a primeira letra que aparece é a referente à composição. Acabamos de falar. A palavra CLESP em inglês significa fecho, amarra. Para Swanwick, a composição é o fazer musical que amarra, engloba, dá unidade aos demais fazeres propostos. E aí? O que vocês acham? A gente criou 5 pilares. Criamos não. Composição. Swanwick. Criamos os 5 pilares. Ensinamos o que era cada coisa. O que era a técnica. Como era feito. Vamos começar do início? O que era a composição, como era feito, o que era a criatividade composicional,
o que era a improvisação, certo? As atividades de arranjo. Aí a gente se pergunta, mas como é que a gente vai passar isso para os nossos alunos? Quer ver que já o primeiro já se conecta com o terceiro? O C com o A? Vamos lá? O C com A. Ele se conecta com Isaías? Não entendi. Vamos lá. Improvisação. Às vezes um aluno nosso fica assim, professor, não, professor, mas improvisar em cima disso aqui, em cima dessa partitura, vamos colocar um vídeo para ele apreciar. Uau, apreciação. Então, o modelo CLASP sempre vai estar interligado, sempre vai estar interlaçado. Ok, gente? Vamos continuar? Olha o que eu falei. Swanwick acredita que todos têm possibilidade de criar e que a composição não é uma atividade exclusiva dos grandes mestres da música, da história da música. Para ele, composição musical, criação musical, acontece sempre que se organizam ideias musicais, elaborando-se uma peça, seja uma improvisação feita por uma criança ao xilofone, com tal liberdade, espontaneidade, uma obra concebida dentro de regras e princípios estilísticos. Vamos comentar isso? Vamos lá. Vamos pegar uma turma nova, seus 7, 8 anos, uma turma dedicada, uma que os pais, assim, vamos dizer que você tem uma turma muito boa, que os pais estão ali rente com os meninos, vamos estudar, meu filho, vamos aqui. Você começou a aula com eles no início do ano, vamos botar março. Março, abril, 2 meses. Certo? Março, abril. No final de 2 meses, se foi correto mesmo, periodicamente as aulas, tudo certinho, será que daria para fazer uma composição? Esqueçam as regras. Esqueçam. Vocês sabem que crianças, a imaginação é muito fértil. Professor, eu queria essa nota porque essa nota é assim, porque eu lembrei de tal desenho, né? Eles estão indo em informação. Eu não preciso ser um grande compositor, para ter uma composição minha. Eu preciso simplesmente seguir o modelo clássico. Certo? Se eu tenho, vamos voltar lá para de novo. Se eu tenho a composição, o estudo, a escuta, a técnica, a performance, porque eu não posso criar. É isso que o Swanwick defende. Vamos descer mais? Já estamos terminando, tá? A composição é uma poderosa ferramenta na compreensão sobre o funcionamento dos elementos musicais. Olha para isso, olha agora. Pois permite um relacionamento direto com o material sonoro. E aí? Um aluno que está lá estudioso, estudando uma flauta doce, uma flauta transversal, uma flauta contralto. Ele estuda imensidão de métodos, imensidão de exercícios que você passa. Pede para ele uma composição. Vai ser. Lógico que quando ele trazer para você, você vai ficar assim, não estou entendendo isso. Mas calma. Você não está na mente do seu aluno. Peça para ele fazer, ele vai interpretar, vai fazer a sua performance. Opa, voltamos ao CLASP. Ele vai dizer o que? A história daquela música que a gente estudou no CLASP. Correto? Vamos descer mais um pouquinho? Já estamos finalizando. Compor é uma forma de
engajar com elementos do discurso musical de uma maneira crítica e construtiva, fazendo julgamentos e tomando decisões. Simplesmente isso. Swan Wick, 1992, página 10. E aí? O que ele falou aqui? Vamos destrinchar essa frase? Uma forma de se engajar com elementos do discurso musical de uma maneira crítica e construtiva. Na hora que você está compondo, fica, essa aqui não vai ser. Na hora de construir, poxa, ó, esse aqui ficou muito bom. Crítica e construtiva. Fazendo julgamentos e tomando decisões. Não, isso aqui vai ser assim. Não, mas isso aqui vou mudar, fazer assim para ficar melhor. Você tomou uma decisão, fez um julgamento, certo? Descendo? Além disso, as atividades de criação musical refletem a compreensão musical do aluno